Buenas, primatas hominídeos! Estamos começando o primeiro episódio do podcast Polegar Opositor, diretamente da sala 25 do Bloco B do Colégio São Judas Tadeu, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. E este é um podcast feito por alunos, professores, para alunos, professores e também para o resto do mundo. Não teremos aqui fronteiras geográficas, nem tabus para fazer os mais variados tipos de debates. E antes de anunciar o nosso time de debatedores aqui presente, quero me apresentar. Eu sou o professor Rafael Link, mas também quero apresentar aqueles que nos ajudam a fazer isso acontecer, que são os nossos apoiadores, os nossos patrocinadores. São eles: o Universitário Lindóia, aqui no Shopping Lindóia, em Porto Alegre, e também a Ludwig English School, na Avenida Pan-Americana, e que também é um grande patrocinador, um grande apoiador e parceiro da escola. E agora, a hora tão esperada, nós vamos apresentar o nosso digníssimo time de debatedores que está aqui presente na sala 25 para trazer os mais variados pontos de vista. Vamos começar? Vou começar então pela minha esquerda. O meu grande amigo, colega. Se apresente, por favor. Buenas, rapaziada. Aqui quem fala é o professor Davi Santos de Freitas. Estou com vocês aqui na produção técnica da parada toda e curtindo com vocês o primeiro episódio do Polegar Opositor. Seguindo. Muito bom dia, meu nome é Arthur, eu sou estudante aqui do colégio e vou participar do projeto. Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus Tosi e eu também sou estudante aqui do colégio. E sou da turma 412. Bom dia a vocês, Gabriel Veronese aqui e eu sou da 412, estudante. Bom dia, eu sou a Marcela e só queria avisar uma coisa. Por causa do podcast excepcional que São Judas está trazendo, meu cachorro ficou sem alimentação hoje, porque minha mãe decidiu dar uma volta na CIS Brasil. Que ótimo! Olá, eu sou o Marcos Henrique, um ser humano que estuda na 412. Olá, o meu nome é Giovana Bica, eu sou da turma 381 e estou muito ansiosa para participar desse projeto. Oi, eu sou o Gabriel Galvão e vamos tentar não falar besteira, né? Eu sou Luísa Ribeiro e eu sou da 31, terceiro ano São Judas. Oi, eu sou a Laís Comparse, sou da turma 381 e vocês vão ouvir a minha voz. Oi, eu sou a Júlia Antunes, da turma 421 e estou no segundo ano do ensino médio. Que time, hein? Que time! E, gente, então é uma honra e um orgulho para mim, professor Rafael, e para o Davi, com certeza, né, professor Davi, estarmos então aqui compartilhando esse espaço e esse momento. Falar um pouquinho de como vai ser a dinâmica. Esse podcast é justamente um podcast pensado pelos alunos da instituição, do Colégio São Judas Tadeu, e a nossa ideia aqui é que seja justamente um podcast, um espaço de debate construído pelos alunos e que tenha sentido para os alunos. Então isso é o mais legal desse projeto e a nossa ideia é justamente essa, espalhar informação, trazer problematizações, reflexões que também dizem respeito, né, ao cotidiano dessa gurizada que está não só aqui construindo o debate, mas também espalhando esse debate para todos os lugares, tá bom? Então eu quero já primeiramente agradecer a todo mundo que está ouvindo e convidá-los a continuar ouvindo, porque tem muita coisa legal para acontecer a partir de agora. Então, pessoal, é o seguinte, esse nosso podcast, o Polegar Opositor, ele está organizado e sistematizado em diferentes blocos. E esses blocos, vocês, ouvintes,
vão ir se acostumando com ele aos poucos. Mas eu já adianto que os títulos de cada bloco são geniais, tá? E este primeiro bloco no qual nós vamos iniciar o nosso programa de hoje, ele se chama Não é Fake News. Ou seja, tudo que a gente vai falar aqui agora não é fake news ou não são fake news, tá? E quem vai apresentar brilhantemente esse bloco agora para nós é justamente o Arthur e a Giovânia. Eu quero que vocês me contem, Arthur e Giovânia, o que aconteceu essa semana que não foi fake news. Opa, tudo bom? Eu sou o Arthur. Eu sou a Giovana. E a Giovana é ela que vai contar a nossa primeira notícia. Bom, gente, então, para começar, vamos com uma notícia que gerou bastante polêmica ultimamente. O presidente Jair Bolsonaro compareceu à Assembleia da ONU e disse comentários como a Amazônia é nossa e não patrimônio da humanidade. Além disso, ele acusa outros países, como a França, de estarem tratando o Brasil como uma colônia e alfinetou o atual presidente francês Macron. Obviamente, ele não perdeu a oportunidade de atacar a Venezuela dizendo que a Venezuela sofre com o mal do socialismo. O discurso, obviamente, repercutiu pelo mundo, sendo muito comentado pela mídia internacional. Bom, agora, se alguém quiser fazer um comentário na mesa, a gente está aberto. Eu acho só interessante comentar da Guerra Fria, né? Eu, como professor de história, né? A gente parece que está na década de 60 ainda, né? Para algumas pessoas aí no Brasil. Enfim. Quer falar, Marcos? Então, sobre isso, até eu acho muito interessante quando o Bolsonaro chega alfinetando o socialismo e se baseando naquelas ideias olavistas sobre marxismo cultural. É uma coisa engraçada até que dá para linkar com o bolchevismo cultural que rolava na Alemanha antes da Alemanha nazista, que também era uma ferramenta usada, né? Eu acho. É algo parecido, no como caso. Discurso, né? Sim. Eu quero puxar a pauta um pouco para a parte da Amazônia mesmo, né? Que apesar dela estar no território brasileiro, a gente tem que se ligar também, porque as nossas ações impactam o mundo inteiro. Se tratando do tamanho da floresta amazônica que a gente tem, né? A gente tem que ter responsabilidades sobre ela, né? E entender que o que ocorre ali também ocorre como responsabilidade de impacto para o mundo inteiro, né? Então, vamos se ligando, né, galera? Isso aí. Baita reflexão que a gente começa a fazer aqui. Vamos seguir. O que temos mais que não são fake news? Bom, agora para a próxima notícia. Teve uma notícia que saiu essa semana passada, no caso. Que o ex-procurador-geral da República, o Janot, ele disse que ele entrou armado no STF uma vez com o intuito de matar o Gilmar Mendes. Ele deu uma entrevista para um jornal. Que loucura. De que ele afirmou isso e disse, abre aspas, num dos momentos de dor aguda, de ira cega, botei uma pistola carregada na cintura e por muito pouco não descarreguei na cabeça de uma autoridade de língua ferina que, vírgula, em meio àquela algaravia orquestrada pelos investigados, resolveram fazer graça com minha filha. Fecha parênteses. Parênteses não, aspas, desculpa, eu falei errado. Isso. Não, tô nervoso. E isso é muito louco, né? A gente pensar porque olha o tamanho que é a bizarrice da política brasileira, né? Que juízes do mais alto escalão, enfim, procuradores da República, adentram espaços institucionais super importantes e conceituados, armados, como se fosse o Velho Oeste, né? A gente voltou para o Velho Oeste, assim. Então, é surreal, no mínimo, a expressão a se pensar. Eu vi a notícia, eu vi a entrevista dele, e ele falou com uma naturalidade, assim, que é muito estranho. Ele falou muito naturalmente, eu entrei armado, eu queria matar o cara. Não... Pelo menos tiraram o porte dele. E ele não foi autorizado a chegar perto de nenhum ministro mais. O cara quis dar uma de Batman. O pior é que eu ia falar exatamente isso. Ele fala isso como se fosse nada demais. Tranquilo, entrar armado num lugar. É bizarro, né? Mas coisas que o Brasil nos ajuda a contar, né? Enfim, vamos lá, vamos avançar. Temos mais uma notícia que não é fake news. Bom, agora, a última notícia é que na semana passada também foram encontradas diversas manchas de petróleo no litoral do país, principalmente no norte e no nordeste. Isso foi durante todo o mês de setembro, mas a notícia se espalhou mais na semana passada mesmo. Elas foram encontradas, como eu já disse, pelo litoral do Nordeste, e o IBAMA e a Petrobras confirmaram que o material não é de origem brasileira. A verdadeira origem ainda não foi revelada, mas a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, onde o primeiro caso foi registrado, afirmou que seja bem provado que foi, abre aspas,
descartado há mais de um mês em águas oceânicas por um navio ainda não identificado. Informações mais atuais dão suspeita de que o petróleo vinha da Venezuela. Os ocorridos prejudicaram pescadores e os próprios animais da região. Ao todo, 9 tartarugas foram afetadas. Inclusive praias, né, começaram a ter já vestígios, né, desse... Sim. Enfim. E pra galera se ligar, né, fundamentalmente falando aí, os peixes deixam de ter a sua função de respiração aí, né, as aves, muitas aves sofrem também porque acabam, né, ao pousar na água, alguma coisa assim, acabam também, né, tem às vezes resbala nos pinguins ali, que chegam pinguins ali em Tramandaí ali, cheio de óleo nas penas, e aí um impacto grande, né, que isso causa, independente de ser nosso ou não também, né, é um impacto grande que causa. Fala aí, Galvão. Essa é a parada do petróleo, tá ligado? Porque diferente do carbono, que causa efeito estufa e tal, o petróleo a gente vê ele na natureza, a gente vê as aves toda manchada, a gente vê a tartaruga morrendo por causa disso. Isso que causa mais efeito ainda. Inclusive o próprio legado, né? Eu acho que uma reflexão interessante sobre isso é o quanto a gente pensa e analisa e reflete justamente sobre qual é o legado das nossas ações no mundo, né? E o que a gente está deixando enquanto assinatura, digamos assim, ou como é muito comum no debate sobre a sustentabilidade, né? Quais são as pegadas, né, que a gente está deixando nesse sentido. Petróleo, vazamento, assim, chega a dar um acidente tão grande a nível Amazônia, por exemplo, a quantidade de vida que perde por petróleo e tudo. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E, falando sobre isso, e aproveitando... Não, eu não vou fazer essa piada. Eu ia fazer a piada de aproveitando o link, mas não irei. Facinho. Aproveitando o gancho aqui, eu queria justamente anunciar que quando se trata de sustentabilidade, este espaço no qual nós estamos, que é o Colégio São Judas Tadeu, ele é vanguarda em projetos sustentáveis aqui na cidade. E não só aqui na cidade de Porto Alegre, mas também no Rio Grande do Sul, uma representação importante desse aspecto enquanto sustentabilidade. Então nós vamos anunciar e começar agora um novo bloco que se chama justamente o Dedo Verde, que faz menção e homenagem ao São Judas Sustentável. Então, neste sentido, chamando e saudando, né, a sustentabilidade, nós temos esse segundo bloco do nosso programa, do nosso podcast aqui, que se chama Dedo Verde. E por que Dedo Verde? Justamente em alusão, né, à importância que a sustentabilidade tem, não só aqui na escola na qual a gente idealizou esse projeto, mas também enquanto um debate importante na sociedade, que é o debate da sustentabilidade. E, para isso, eu quero convidar então aqui a nossa aluna, a Júlia Antunes, para apresentar um pouco e falar um pouco dentro desse bloco Dedo Verde sobre a sustentabilidade. Então, para começar esse debate sobre sustentabilidade, a gente vai começar lendo uma manchete que se chama Orgânicos do Rio Grande do Sul representam 6% da população nacional. E, para começar falando sobre ela, a gente pode ver e analisar como é que aconteceu esse crescimento, que foi repentino e acelerado desde 2012 até 2019. Em 2012, a gente tinha aproximadamente 6 mil produtores orgânicos e, atualmente, a gente se encontra numa margem de 18. Então, é um crescimento bastante expressivo, né? Inclusive, comentando sobre isso, geralmente a gente não dá muita bola para os orgânicos, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um movimento interessante de agricultura familiar que vem crescendo bastante e que vem desenvolvendo isso aí, né? O cara que é agricultor familiar, ele acaba optando por ter um produto diferenciado, né? Que faz um selo de orgânico, e isso tem uma produção. O ser orgânico não obrigatoriamente é ser sustentável, mas geralmente as produções orgânicas tendem a ter um princípio sustentável, o que é interessante, né? Então, eu acho que esse aumento de orgânicos, ele traz pra gente uma coisa muito interessante a respeito do movimento de mudança que talvez a gente esteja passando por aqui. E é interessante nesse debate, eu gosto sempre de trazer esse lado mais polêmico,
mas a gente tem visto constantemente, né, toda uma defesa e uma mídia em cima, por exemplo, do agronegócio, né? O agro é pop, essas coisas meio, né, lindas e maravilhosas aí que os caras vendem. Até a propaganda de carro agora estão evidenciando o agronegócio, assim. E é importante ressaltar uma coisa nesse debate, né, que, na verdade, quem realmente alimenta as famílias brasileiras, a produção de alimentos do Brasil, ela não vem do agronegócio, mas sim da agricultura familiar, da pequena, média propriedade, enfim. Então é interessante a gente trabalhar também no sentido de valorizar esses produtores. E bem como o Davi falou, quando a gente conhece e entende como é que isso é feito, como é que isso é produzido, a gente tem às vezes um choque de realidade, inclusive, né? E o que é muito interessante, justamente nessa linha de quanto, né, de certa forma, esses caras têm uma visão para, por exemplo, a sustentabilidade, às vezes até meio empírica, talvez, mas que é interessante de se pensar, né? Tosi quer falar. Eu acho também isso um orgulho nacional, né? Essa, digamos assim, potência agrícola que nós somos, mas que também ela deixa de abrir espaço para, por exemplo, a indústria, né? Que teve um aumento, digamos, significativo no governo Getúlio, mas que não teve só continuidade, né? Mas uma coisa é muito bom a gente ser, tipo, ganhar tanto dinheiro, sabe? Nessa questão da agricultura e ser esse país importante nesse setor. Vai daí, Marquinhos. Eu gostaria de fazer uma pequena pergunta para começar um micro debate a respeito da agricultura. Assim, na opinião de vocês, até que ponto a agricultura e os produtos orgânicos, perdão, a agricultura familiar e os produtos orgânicos vão dar conta de manter a crescente população? Por exemplo, o crescimento demográfico é uma coisa assim absurda e pelo menos eu acho que vai parar lá por 2050, mais ou menos, mas até lá. Como que vai ser manter tudo isso? Porque vai chegar um ponto, por exemplo, que carne vermelha não vai rolar mais, por exemplo. Não é uma coisa viável. Então, seria agricultura orgânica e familiar alguma coisa sustentável? Perdão, sustentável não, mas rentável a longo prazo para manter um grande número de gente? Vamos lá. Primeira coisa, vamos excluir que sustentável não é ser rentável. Tá, tem razão. Perdão. Sustentabilidade, não, preciso pedir perdão, meu capaz. Sustentabilidade envolve renda também, né? Então, acho que a primeira coisa é a gente ponderar isso. Segunda coisa, eu queria entender teu contexto, por que tu acha que carne vermelha não vai ser viável? Bom, primeiro que para tu criar gado, tu precisa de espaço, tu precisa de água, tu precisa de muita comida e até um grande ponto, assim, muito da agricultura, por exemplo, do milho, vai direto para criar gado e galinha, aviários e tudo. Então, realmente eu acho que vai chegar um ponto que talvez comece a faltar espaço. Eu não sou a pessoa certa para falar sobre isso. Eu admito que eu não fiz uma pesquisa bem sobre isso, mas eu acho que o teu comentário é pertinente. A única questão que a gente precisa colocar aí nessa parada é que não necessariamente a gente precisa criar gado à ração. Sim. Né? E talvez a gente precise diminuir nosso consumo, isso sim. Talvez isso seja o mais importante. A gente não precisa necessariamente parar e todo mundo ser vegetariano e tudo isso, na minha opinião, daí, né? Óbvio. Mas eu acho que sim, uma diminuição de consumo, sim, até porque nessa tua estimativa aí que tu falou de 2050 são 9 bilhões de pessoas no mundo, né? A projeção para 10 já está sendo projetado. Então, cara, eu respondendo a tua pergunta inicial agora, eu não sei se a produção orgânica e a agricultura familiar é uma saída para isso. Mas eu acho que era um caminho bastante interessante, né? Eu costumava defender a tese de que a gente poderia trabalhar em modelos linkados, assim, como se fossem grandes cooperativas, né? Como se fossem grandes cooperativas, cada propriedade fazendo a sua parte e linkando numa cooperativa. Eu gostava disso, eu gostava de defender essa tese. Ela é interessante, só a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Eu tenho um olhar meio sonhador e de quem gosta muito de ficção científica. Eu penso talvez no futuro, assim, eu sei que já tem, mas talvez mutações genéticas ou alguma coisa assim para fazer com que um vegetal seja mais calórico ou consiga render mais e não estragar tanto o solo. Então, tem muitas ideias, até mesmo carne sintética, eu já ouvi falar dessa Só ideia. te liga que tu vai daí, nós vamos entrar num outro debate depois que fica para uma próxima pauta, que sim. é sobre transgênicos daí, né? Que daí tu vai ter que cair nisso aí, né? Não, daí é fazer uma puta pesquisa. Mas sim. Eu acho que teria um outro debate interessante aí também, que é justamente sobre a questão que nós vivemos em uma realidade, em um sistema produtivo, que de certa forma, se a gente for analisar os meios, né,
para produzir, nós temos condições de produzir alimentos para que as pessoas não passem fome. Olha o comunista aí. Brincadeira. Não, comunista aí. Mas mesmo assim a gente tem quase 2/3 da população mundial, 1/3 da população mundial que passa fome. É, verdade. Então, tem um debate interessante nesse contexto aí também. E isso se dá principalmente por causa do desperdício de comida. Um dos maiores problemas que a gente tem, 30% da nossa produção de alimento é desperdiçada, infelizmente, numa das coisas mais ridículas que toneladas. existe. É toneladas que são desperdiçadas, por exemplo, no transporte. Tá ligado? No transporte. Quando tu tá, tipo, vocês já andaram atrás de um caminhão de arroz que fica caindo aquele arrozinho devagarinho, assim. 30% da produção é perdida nisso aí. Tá ligado? Vai, Tose. E como ele disse, né, a nossa sociedade, desde sempre, né, bom, vamos dar essa exceção da era medieval, né, na era das trevas, ela está em constante evolução, tanto populacional como de produtiva, e eu acho que vai demorar para a gente parar, ter um limite, né, na nossa produção. A gente tem muitas alternativas, né, por exemplo, a gente não está primeiro que a gente não está numa posição, por exemplo, nas cruzadas, né? Onde a gente tinha um excesso populacional, onde não tinha mais o que fazer com eles e tinha que mandar para algum lugar, sabe? E, por exemplo, a gente, pelo que eu saiba, a gente não explorou todas as plantas que a gente pode cultivar e ter um retorno, sabe? Como ele também disse, né, que eu ia citar, o transgênico e também, em último caso, tirar da renda nacional, venda e manter no país. Eu acho que seria alguma coisa legal para pôr na pauta não, na real, indicar um filme da Netflix que é muito bonzinho chamado Okja, que fala... Como é o nome? Okja, é um filme coreano, fala sobre a indústria da carne e Depois a Luísa vai postar no nosso Twitter lá o nome do filme, pra vale galera tá ligado o que é. É bem interessante. É OKJA, Okja. Tá certo. Aí, Exato. É muito bom esse filme, inclusive. Netflix. Olha, estamos fazendo merchan aqui de graça. Netflix. Paga a gente. O que eu queria comentar é que, seguindo o pensamento dele das mutações, vamos dizer assim, eu não sei se é um bom caminho, não querendo estender muito essa pauta, né, mas eu não sei se é um bom caminho, porque eu vejo isso como muito mais caro, fazendo que a produção seja muito mais cara, e só deixando a população com mais fome ainda. Porque daí só os ricos vão ter o melhor alimento. Eu diria que o desenvolvimento é caro, mas a partir do momento em que tu tem uma semente que consiga se produzir com facilidade em qualquer solo, por exemplo, assim, supondo e sonhando, talvez algum dia seja possível plantar coisa no deserto do Saara ou algo do tipo, entendeu? Vamos fazer um jogo aqui. Luísa, posta uma enquete aí no Twitter. Posta assim, ó. Vale a pena discutir agrotóxico? E agrotóxico não, vale a pena discutir transgênicos? Se é uma boa pauta, vê se o nosso público vai querer que a gente discuta transgênicos em alguma pauta e a gente já larga. E isso também é interessante de colocar, só lembrando assim, galera, que depois começar a interagir com o nosso programa aqui, usem o nosso Twitter lá e até mesmo o nosso e-mail que a gente vai divulgar depois, que a gurizada vai dizer aí, para mandar sugestões de pautas, é interessante e legal. E, gente, falando sobre sustentabilidade, tudo isso que a gente está debatendo aqui, que é super interessante, o Davi quer, antes de nós avançarmos aqui, dar um recado, né, Davi? Galera, contar para vocês aí que aqui na São Judas a gente tem o NUS, né, que é o Núcleo de Sustentabilidade, tá? E que é um projeto que a gente faz aqui, que toca, e com o objetivo de tornar essa nossa casa aqui um lugar mais sustentável. A gente cria ações, né? A gente discute ações, discute toda uma pauta voltada para a sustentabilidade, aplica essas ações e a gente fica aqui certificando elas também, né? Vendo se elas estão funcionando, essas ações. E uma coisa muito bacana que a gente faz anualmente é o Fórum de Sustentabilidade, que rolou esse ano, né, na 5ª edição do Fórum de Sustentabilidade. E além disso, nesse ano a gente teve uma conferência também, que foi a primeira conferência São Judas para a Sustentabilidade, onde a gente jogou então para a nossa comunidade para que eles pudessem ver e opinar sobre quais são as prioridades que eles consideram aqui para a nossa casa ser mais sustentável, né? Então a gente criou um documento, esse documento foi entregue para a mantenedora e eles puderam então... E agora a gente vai fazer uma reunião com a mantenedora então para ver quais as ações que vão ser realizadas aqui sobre sustentabilidade, né? Então a gente considera muito que a sustentabilidade é uma coisa coletiva, né, galera? Então assim, eu acho que dentro dessa pauta isso se encaixa também. A gente está vendo que muitas das coisas que a gente discute aqui, ela envolve muito decisões coletivas, né? Então é isto, eu acho, né? Vamos seguir aqui, Rafael.
Eu queria, na verdade, já que a gente falou de redes sociais e interatividade, eu queria propor agora o seguinte. A Laís e o Matheus Tosi, eles querem deixar um recado para a galera aí que eu acho que é bem importante. Então, vocês sabiam que a gente tem um Twitter? Então, o Polegar Opositor tem um Twitter onde a gente vai postar várias novidades, várias enquetes, várias perguntas e muitas outras coisas. Se vocês estiverem interessados e gostam do nosso conteúdo, sigam lá, @poliopositor. Exato. E também é onde a gente vai ser o maior foco de feedback, né? Essas enquetes vão ser os principais pontos de resposta de vocês pra gente. E no final também do podcast a gente vai falar o e-mail do nosso podcast para uma mensagem mais direta ou uma sugestão que tu não quer falar no Twitter, alguma coisa assim. Perfeito. E lembrando então, é @poliopositor, né, Laís? Então tá, muito legal, muito show. E eu quero então agora chamar o próximo bloco. E este bloco que tem duas coisas interessantes aqui para falar. A primeira delas é que ele foi pensado e organizado, produzido pelos nossos alunos formandos da terceira série do ensino médio aqui, que é a Luísa e o Gabriel Galvão. E também dizer que esse bloco se chama o bloco Aprovados, que é justamente um momento patrocinado pelo Universitário Lindóia. Então, bloco Aprovados é o momento Universitário Lindóia do Polegar Opositor. Então, gente, é o seguinte, esse bloco Aprovados, então, é um bloco construído justamente pelos nossos alunos formandos do terceiro ano, da terceira série do ensino médio, e eles vão falar um pouquinho sobre algumas informações, primeiro sobre vestibulares, enfim, nesse espaço patrocinado pelo Universitário Lindóia, que fica aqui no Shopping Lindóia, próximo à escola, e também depois a Luísa tem uma surpresinha para mostrar para a galera aí também. Bom, oi, sou o Gabriel mesmo. E para você que está se preparando desde lá do 9º ano para chegar no ensino médio e arrasar no vestibular, e no final do ano a gente tem uma extensa caderneta de vestibulares. Então vamos começar aqui, pega sua agendinha, sua caneta e começa a anotar. A gente tem o vestibular da Fevale no dia 6/10, a gente tem o da PUC Paraná em 19/10, a gente tem o do São Judas Tadeu do dia 15/10, lá às 7h30. A gente tem da IFPR... 7h30 da noite, né? Isso, 7h30 da noite. A gente tem o da IFPR no dia 20/10. A gente tem o da Unicinos no dia 26/10. E a gente tem o da PUC-RS, dia 27/10. Que ele tem umas mudanças esse ano que vai ocorrer principalmente num só dia. A gente vai ter a redação e outras 50 questões só. Todo mundo faz a prova de redação e 30 questões de matemática, português e língua estrangeira. E as outras 20, elas vão de acordo com o curso que tu escolheu. Se tu escolheu ciências humanas, e ciências biológicas, matemática, por aí vai. A gente tem o Enem, dia 3/11 e dia 10/11. A gente tem a UF Paraná, dia 27/10 e no dia 24/11 e 25/11. A gente tem o da UCPEL, que é o vestibular de medicina deles, dia 24/11. A gente tem a URGS, que é dia 23/11 e 24/11, e no dia 30/11 e no dia 1/12, ou seja, 2 finais de semana aí para tu se preocupar. E a diferença é que ele vai ocorrer às 2h30 da tarde, mudou o horário. Então se prepara aí. A gente tem a UFSC e a UFFS, vestibular unificado, dia 7/12 e 9/12. A gente tem a UEPG no dia 1º/12. E para terminar o ano, a gente tem a UniOeste, no dia 1º/12, dia 8/12 e 9/12. É isso aí. Então, prova tem bastante, né? E opção tem aos montes aí pra galera se organizar. Importante, né? Principalmente o pessoal que está aí na iminência de se formar, enfim,
começar a se organizar, né, nessas datas e nessas opções, e até mesmo quem não está, né? Eu acho sempre interessante a galera que está aí nos anos anteriores ao terceiro ano, a terceira série do ensino médio, já começar a pensar, né, e refletir sobre o que quer fazer, qual é a faculdade que mais lhe interessa, qual é a faculdade mais bacana, a universidade, enfim, que quer passar os seus próximos anos enquanto estudante. E, neste sentido, a Luísa vai falar um pouquinho, porque ela foi a campo, nossa repórter, Luísa. Ela foi a campo e nos trouxe algumas coisas. O que tu inventou lá, Luísa? Fala, meus vestibulandos perdidos, queridos. Então, faltam 2 meses para o Enem e para a URGS aí, que são os principais vestibulares, as principais provas. Quem não estudou nada desde o 9º ano, dá tempo de revisar, né? Sempre usando aquelas estratégias básicas de formulário, cartolina, e pesquisar aí os conteúdos que mais caem. E, seguindo essa linha de conteúdos que mais caem, eu chamei o professor Marcelão, do Universitário, grande figura de Porto Alegre, para dar umas dicas da prova de História da URGS e do Enem. A Luísa foi ao Universitário Lindói e fez uma entrevista. Sim, né? Eu sou repórter que do podcast. Isso, fenômeno! Vamos ouvir, Davi? O Davi, nossa produção técnica aqui, solta o play aí para nós. Oi, gente, eu tô aqui com o professor Marcelão, famoso do Universitário, e a gente vai discutir umas questões de história que podem ser prováveis de cair na URGS, que estão sempre aí nos vestibulares e no Enem. E aí, gurizada, tudo legal? Então tá. Um abraço especial do professor Marcelão para a gurizada do Colégio São Judas e para todos vocês que estão encarando esse desafio que é o Enem e que é o vestibular. Gurizada, quem vai encarar o Enem, vamos cuidar datas com final 9. Por exemplo, o que a gente chama de efemérides, datas comemorativas. Imagine uma comparação. A imagem da queda da Bastilha, 1789, e a imagem da queda do Muro de Berlim, 1989. São 2 quedas marcantes na história do mundo. Caiu a Bastilha, gurizada. Caiu o antigo regime. Caiu o absolutismo. Caiu o Muro de Berlim. Te lembra de um conceito que vocês estudam até em geografia? Socialismo real. O socialismo autoritário, o socialismo repressor. E aí começa aquela onda de redemocratização no leste europeu, que, aliás, pode pintar até numa questão da URGS. Porque se vocês vão encarar o vestibular 2020, vamos cuidar da data com final 0 e 00. 1990, gurizada. Reunificação da Alemanha. O chanceler Helmut Kohl, K-O-H-L. Esse cara, gurizada, Helmut Kohl, poderia ser comparado com o velho Bismarck. Por quê? Bismarck, no século XIX, liderou a unificação da Alemanha. Helmut Kohl, em 1990, final do século XX, reunificou a Alemanha. E uma coisa, gurizada, vocês já estudaram com os professores de vocês, como os caras gostam no Enem e na URGS de falar em globalização e neoliberalismo. O Helmut Kohl, que liderou a reunificação da Alemanha, é um dos símbolos de liderança neoliberal. É ele, na República Federal Alemã, é o Ronald Reagan, nos Estados Unidos, é a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, no Reino Unido, e é até o ditador Augusto Pinochet, Sim. que derrubou o Allende em 73, representa neoliberalismo. E vamos cuidar, hein? E aqui no Brasil, primeiro governo neoliberal, não me vem nada com FHC. FHC é o maior neoliberal. Primeiro, Fernando Collor de Mello. O lance envolvendo privatizações. Então, sem ditaduras do Brasil controladas pelos Estados Unidos, não. Quando a gente trabalha com a relação dos Estados Unidos com as ditaduras, mais especificamente no Brasil, vamos cuidar uma coisa. Até o governo Carter, nos Estados Unidos,
A postura americana até é lembrada por causa daquela famosa Operação Condor, Sim. de troca de figurinhas usando o dinheiro do tráfico de drogas. Agora, o governo Carter tem aquela política de defesa dos direitos humanos e tem até um teretetê legal. Você se recorda que na época do Ernesto Geisel, o penúltimo presidente da ditadura militar, o Brasil fechou um acordo nuclear com a República Federal Alemã. Por que não fechou com os Estados Unidos? Porque o Geisel estava mordido com o Carter, pois o Carter comparou ele com Videla, que representa a ditadura na Argentina. A ditadura na Argentina é a famosa Guerra Suja. Eles lá são linha duríssima. Foi uma das piores. Meu avô é a dizia pior. que os milicos daqui não eram nada É fichinha. comparados com Costa e da fronteira. Silva e Médici são Madre Teresa de Calcutá. Sim, Só sim. para vocês se ligarem, na Argentina, entre mortos e desaparecidos, são mais de 30 mil. Então, isso é uma disputa que a gente não pode querer ganhar Sim. em relação aos argentinos. E o Geisel, mordido, fechou o acordo nuclear com a República Federal Alemã. Então aí muda o mesmo país. Nós temos que entender uma coisa, Estados Unidos e Inglaterra sempre tiveram a chamada plasticidade política. Vamos adaptar. O discurso agora é conveniente. Pô, ainda há pouco eu estava dando uma aula para a gurizada da tarde e eu lembrei, o Roosevelt concordou com a expansão socialista no leste europeu. O Truman, seu sucessor, deu início à Guerra Fria, combatendo a expansão socialista. Tudo vai do momento histórico. E uma coisa, gurizada, aproveitando nosso tempo, quem vai encarar a URGS, né? 2020, está fazendo aniversário 1930. A revolução que botou o Getúlio Vargas no poder. Dá para fazer relação, sabe com o que, né? Dia 24 de outubro de 29, o dia que quebrou a Bolsa de Nova York e afetou o quê? O café brasileiro. Sim. Da crise do café, nós temos a ruptura de Minas Gerais com São Paulo, formação da Aliança Liberal, e não te esquece que Vargas perde a eleição para o candidato paulista, Sim. Júlio Prestes de Almeida, mas matam João Pessoa, vice na chapa do Getúlio, e pá, começou a era Vargas. Voltando ao que tu falou com relação a jogo político, uma das estratégias para se entender história e se estudar é entender o jogo político, que as pessoas mudam conforme as conjunturas para se beneficiarem. Então é isso, muito obrigada, professor. Até uma próxima. Um beijão, Luísa, um beijão, gurizada, em especial os companheiros do São Judas, e tamo aí. Alto astral e tocamos o barco. Tá certo, então. Então tá, né? Tu vê que o cara faz uma retrospectiva de quase 150 anos de história em pouquíssimos minutos. Fiquem ligadinhos aí nessas dicas de como estudar história e geografia, que são matérias mais complicadas, que exigem interpretação e memória. Dá para estudar por associação, dá para estudar por correlação entre uma data e outra. É isso, então. Vamos se ligar que 2 mesinhos para Enem, menos até. Exatamente, tá aí já, né? Tá aí. E eu queria aproveitar, então, para finalizar já esse bloco e dizer que é um orgulho para nós ter esse espaço aqui, né? De discutir e debater um pouco sobre os vestibulares e também com dicas, né? Das matérias, enfim, que vão ser paulatinamente aqui trazidas pelos nossos alunos nessa dinâmica, né? De correr atrás de professores que possam nos ajudar, sejam eles de fora da escola, mas também os professores aqui do nosso colégio. E eu queria, então, deixar bem reforçado agora neste final de bloco, que este bloco tem o apoio e o patrocínio do Universitário Lindóia, tá? E eu queria reforçar e dizer que o Universitário Lindóia está fazendo a última chamada para o curso de revisão Enem e URGS, que vai ser ali, obviamente, no Shopping Lindóia, na unidade do Universitário. Terão turmas na manhã, na parte da manhã, na parte da tarde e na parte da noite, tá? Nos 3 turnos. O investimento R$250, certo? É uma oportunidade de fazer uma revisão que pode ser decisiva, então, para a aprovação no vestibular. Quer mais informações? Vai lá no WhatsApp deles, tá? Mais informações no WhatsApp, que vou falar agora e anota aí, 999
999745154. 999745154. Depois no nosso Twitter também estaremos divulgando aí essa chamada, né, esse curso de revisão do Enem e URGS do Universitário Lindóia Shopping. E agora nós temos então o nosso bloco que se chama Momento Ludic English Schools, tá? E esse momento é justamente um momento em que nós vamos indicar coisas, filmes, séries, músicas e o que for que a gente achar interessante aqui. Então é um momento Eu Indico, que é um momento Ludic English Schools, certo? E neste momento Eu Indico, nós temos um bloco aqui produzido brilhantemente pelo Marcos e pela Marcela, que vão falar para nós agora o que eles andam indicando para a galera ver, ouvir, sentir, ler, conhecer, enfim. Marcos e Marcela, com vocês. Alô, seres vivos. Meu nome é Marcos Henrique. E eu sou a Marcela e a gente vai falar hoje do Hitchcock da literatura. Stephen King. Então, dia 5 de setembro do mês passado, eles lançaram o novo filme, It Capítulo 2, e como eu e o Marcos, a gente já leu o livro, a gente gostaria muito de dar a nossa opinião, sem spoilers, sobre o filme. Tá. Sem spoiler. Sem spoiler. Tá, e Marcelo, fala aí, o que tu achou do filme? Eu achei bem emocionante. E comparado ao capítulo 1, eu acho que se superou muito. Eu achei que, por exemplo, tem uma parte no filme que ainda não assistiu, mas é importante falar. O mestre aparece. Eu não assisti também. O mestre aparece e é tocante aquela cena, bastante. Ó, admito que eu gritei no cinema aí quando isso rolou. Bom, Só um comentário. A última vez que eu gritei no cinema foi quando o Capitão América lá chamou os Vingadores pra guerra. Tá, tudo bem. Eu quero falar agora, eu preciso falar. A única vez que eu gritei no cinema, às verdas, assim, foi vendo Atividade Paranormal, o 1, porque eu fui no cinema e não sabia do que se tratava o filme, tá ligado? Daí, aos 15 minutos de filme, eu tava, que filme chato. Daí comecei a ler, daqui a pouco, não, pera. E aí, daqui a pouco, eu tava assim, ó, apertadinho na cadeira e dei vários berros, cara. Isso foi lá, muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, tá ligado? Seguindo. Bom, eu poderia dizer que esse filme, ele é o melhor de todos os filmes que já tentaram fazer sobre It a Coisa. Eu admito que eles perderam um certo tempinho pra retomar as cagadas do primeiro, pra falar a verdade, porque, sério, o primeiro foi muito ruim e deixaram muita coisa pra trás. Daí esse novo filme, deixamos coisas que eram importantes, vamos retomar agora. Daí o filme ficou com 3 horas de duração. Eu achei que realmente de todos foi o mais assistível, porque o de 1900 Lá Vai Pedrada é insuportável de se assistir. Cachaça. Nossa, É cachaça brava. eu acho ótimo. E eu sei que vão ter ouvintes que vão ficar ofendidíssimos com esse teu comentário, mas tudo bem, a opinião é opinião, né? É quase como um Senhor dos Anéis do terror, mas assim, é tenso. O primeiro capítulo eu acabei não curtindo muito, porque eu acho que eles destoaram muito de um filme de terror e ficou mais de um romance entre crianças. Virou um Stranger Things, sessão da tarde, terrorzinho. Stranger Things que Stephen King, mano, não vem com isso. Não, tudo bem, mas Stranger Things é Stranger Things. Tu não pode tentar atacar Stranger Things em qualquer coisa. Tentaram atacar em Chuck e ficou uma bosta. Mas eu acho que isso tem a ver também com o apelo comercial, né? Pô, Stranger Things fez sucesso, vamos tentar linkar isso agora no It ali pra tentar vender da mesma linha de pensamento. Sim. Tal. Sei lá, é uma ideia minha. O primeiro filme ficou eu já ia falar strangemente. Não, ficou extremamente Stranger Things também, pelo ponto de que eles decidiram, na adaptação, em vez de botar a infância nos anos 50,
botar nos anos 80 e tudo. Mas eu acho que tem uma coisa até... Eu converso bastante com a minha esposa sobre isso. A Tamara é uma fanzona do Stephen King. E ela me conta sempre que ele é um baita narrador de infância. Ele narra muito sobre a infância. E eu acho que esse negócio de infância fazer sucesso... Tem outro filme que tem isso também, que é o Super 8. Tem vários. Tem Super 8. Nossa, Super 8 é muito Super 8 bom. que é bem nessa onda também, que é um grupo de crianças, assim, né? Recomendo. Indico. Eu indico, E eu acho que o Stephen King, ele é um cara que vem na vanguarda disso aí, assim, sabe? De contar a infância e botar o terror. E eu não sei vocês, mas eu acho que eu tenho muito medo de terror com criança. O livro, todos, tipo, dos que eu já li são muito bons. O que eu não recomendo é o Sobre a Redoma, que é um livro, assim, tem que ter estômago para ler. Porque, gente, é um livro que fala muito sobre política e quem gosta vai adorar. Mas é um livro que retrata como o que aconteceria se uma cidade ela fosse domada por uma política tipo em que a polícia ela tem totalmente o poder sobre tudo. Então, tem cenas muito pesadas. E, cara, sobre o lance da infância, um dos que eu mais gosto assim, é o Cemitério, que fala muito sobre a questão da morte e conta muito sobre a história do Stephen King nos seus momentos mais difíceis que ele passou. E é um livro, assim, olha, porrada na tua cara. O Iluminado também, o Stephen King, ele retrata muito bem os pensamentos do gurizinho lá e tudo. Não me lembro o nome dele, mas de certa forma ele retrata assim muito bem a infância, eu diria. E que, diga-se, a gente faz um debate sobre isso, né? De que o filme, a adaptação para os cinemas, o Stephen King não curte, né? Então, interessante. Eu tô louco pro Stephen King dizer, pô, eu estou arrependido de ter aparecido. Fala, Tosi. Não, é que eu também acho bem difícil tu adaptar para um filme um livro de 1000 páginas, né? Mas eu acho que se tu... Não, sim, mas eu acho que se tu criticar o filme separando ele do livro... Eu, por exemplo, gostei bastante do primeiro. Eu achei um terror muito bom, sabe? Mas eu acho que se tu for comparar com a história do livro, eu acho que tu peca, né? Não, definitivamente não. O livro, ele tem uma essência de contar uma história que não fala só sobre um medo de um palhaço, fala sobre a essência dos medos das crianças, fala sobre o medo que existe dentro de uma comunidade em que ninguém está te ouvindo. Conta uma história, fala sobre a supremacia branca, fala sobre pedofilia, fala sobre todas as coisas que são importantes e que o filme deveria ter abordado. Pois é isso que eu ia te perguntar, mas tu acha que o filme conseguiu dar conta disso? Não. Né? Nem de perto. Mas eu acho que é nessa linha que o Tosi está falando, a dificuldade de se adaptar, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes é o personagem do Mike, que ele é negro, e a história dele é a mais comovente, porque os pais dele sofrem um problema, que eu não vou dar spoiler, mas, tipo, nisso retrata muito sobre a supremacia branca, porque se fala na década de 60. E, tipo... O filme deveria ter tratado disso, porque acrescenta muito na história, agrega muito e dá uma dimensão, tipo, cria uma empatia pelos personagens e entra mais. O primeiro capítulo ficou muito vago em relação a isso. Perfeito. Arthur? Um comentário que eu queria fazer não tem a ver com o Witch, mas tem a ver em geral com todos os livros dele. Eu gosto que nos livros dele, como ele conecta tudo, eu acho muito legal. Eu tô lendo um livro dele que é Novembro de 63, que ele, eu não vou dar muito spoiler, né, mas ele volta no tempo e ele vai para os anos 50. E lá ele conhece as crianças do It. Ele conversa com elas. Sério? Pô, cara, ele conversa. Assim, ó, se vocês curtem conexões, então vocês devem obrigatoriamente ler os livros da Torre Negra, do Stephen King, porque praticamente todos os personagens dele aparecem na Torre Negra. Eu não sei muito. Eu acho que a gente podia fazer um dia só uma pauta sobre esse cara, sobre o Stephen King, porque seria legal. Porque a gente pode chamar a Tamara pra discutir com a gente aqui, porque, cara, assim, ó, é fantástico a forma como os personagens vão e voltam nessas dinâmicas temporais no filme dele, nos livros dele, muito bacana. Que a Torre Negra é basicamente onde todos os universos se juntam, né? Todos eles se conectam. E o próprio Stephen King fala que é a obra da vida dele, né? É o Senhor dos Anéis dele, né? Ele mesmo coloca. Ele coloca essa alcunha pra essa obra, então. Sim. Que é uma obra que ele construiu durante a vida. Se ele escreve o primeiro livro, sei lá, 18, 19 anos lá. E vai fazendo... Eu acho isso engraçado comentar sobre isso, que as pessoas, às vezes...
se surpreendem com o Stephen King, por exemplo, o It, que tem 1000 e poucas páginas, e se perguntam, putz, como que o cara fez isso? Daí eu tenho a dizer que é fácil, é cocaína. O cara escreveu o livro todo à base de cocaína e álcool. Cujo também, dizem que ele nem se lembra de que escreveu o Cujo, pra ter noção do bagulho. Sim. E um outro ponto interessante, né? O Davi tá mandando eu botar o microfone na boca aqui. Um outro, isso aqui são os bastidores, vai estar saindo do making off. Um outro ponto importante de se colocar, né, nesse sentido é o quanto também, aí puxar um pouquinho do professor de história, né, o quanto, por exemplo, que a Marcela falou antes ali, né, o contexto no qual o cara está inserido, ou naquilo que o cara vive ou escreve e tal, tem a ver com realidades no qual ele conviveu, no qual ele presenciou, até mesmo ele quer contar uma história que tenha elementos históricos que sejam interessantes pro enredo, né? E aí tu falou de supremacia branca, por exemplo, tu falou de vários elementos que são interessantes. Só retomando a pergunta lá que o Tosi tinha falado sobre a dificuldade de fazer uma adaptação, eu tenho a dizer que a adaptação desse livro não ficou muito boa. Porém, é possível tu fazer algo certo, assim, tipo... por exemplo, tem exemplos de outras adaptações que são muito melhores e tem inclusive adaptações que são diferentes, mas a liberdade que eles têm, eles usam de uma forma boa. E eu tenho a dizer que It, a coisa 1 não usou bem e o 2 tentou usar, mas por causa das cagadas do primeiro. E por isso tu indica então, né? Eu indico a obra toda, na realidade. Entendi. É sério, não tem nada melhor que tu ler um livro, ver o filme e poder reclamar do filme. É muito bom fazer isso. Mas o que eu indico, de verdade, de quem leu O Cemitério, vejam Pet Sematary. Tipo, por mais que a avaliação não seja bom, seja trechão, mas assim, é muito legal. O livro é uma viagem. E tu vê uma adaptação em que eles conseguem ter a mesma essência, mas alterar umas coisas e tentar te mostrar o que o livro não conseguiu mostrar, é muito boa a essência que se perde. E aí tu falou em Pet Sematary, eu vou lembrar que eu vou indicar o Ramones agora, então. Vou indicar Ramones, que tem uma música lá, Pet Sematary. Então, pra fazer o link aqui, Rafael Link fazendo o link. Se for pra indicar música, sério, eu queria muito falar isso. Recomendo muito que escutem a banda Fuzz, que tem aquela música What Is In My Head e Say Hello, que são as melhores deles. Então, escuta, não tem nada a ver com muita coisa, mas eu queria recomendar. E aí, Tosi? Então, falando das coisas de adaptação de livro também, por exemplo, a questão de liberdade de adaptação, né? Por exemplo, Como Treinar Seu Dragão. Cara, o filme é muito diferente do livro. Mas é muito, cara. Eu não assisti o 3, mas eu tenho certeza que não tem como acabar melhor que o final do livro. Não tem, sabe? Mas não fale mal de Como Treinar Seu Dragão. Não falo. Eu amei o filme. Eu vi o primeiro, o segundo e amei os dois, cara. Eu acho muito bom, sabe? Eu queria dizer que todos eles abraçados meus filhos lá, que eles curtem muito Como Treinar Seu Dragão. Eu abracei meu travesseiro e chorei no final de Como Treinar Seu Dragão 3, então... É muito bom, né, cara? Muito triste, legal. Triste, pá. E, gente, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, já encaminhando no encerramento desse bloco. Quer falar, Arthur? Desculpa. Sim, eu ia comentar sobre o Como Treinar Seu Dragão 3. Eu não assisti, mas eu li os livros e eu não gostei, eu prefiro o filme. Só pra comentar. Isso é legal aqui. A divergência de opinião rola aqui nessa mesa também. Rapidão, se for falar de adaptação, uma adaptação boa, sério, a melhor adaptação de livro pra filme que eu tenho pra recomendar pra vocês é Perdido em Marte. Sério, que adaptação maravilhosa. Eles foram totalmente exatos na obra, que também já é incrível, então recomendo. E o Scooby-Doo, hein? Scooby-Doo. Não, tô brincando. Então o livro é tão ruim quanto o filme? Não, Seguinte, os dois são ótimos. Olha aqui, ó, já que a gente tá falando sobre filmes e tal, eu quero perguntar pra vocês, já que esse aqui é um momento Ludic, o que vocês me dizem, rapidinho assim, será que ver filme e série ajuda a gente a aprender inglês? Ajuda. E a respeito disso, eu tenho a dizer uma dica muito importante se vocês estão a fim de entrar nesse universo do Stephen King com It. Não veja It, a coisa dublado. Ficou muito ruim a dublagem. Sério. Tipo... Vejam legendado e aprendam inglês. Aquela hora que o Pennywise fala I craved you. Fica na dublagem eu desejei vocês. Tipo, fica muito tosco. Agora. É uma coisa meio bizarra. Então, eu sempre digo isso, né, cara? A minha época de juventude, a minha e do Davi, era uma época que não tinha YouTube, por exemplo, não tinha nada dessas coisas que tem agora, né? Não tinha internet, não tinha nada. Então a gente aprendeu muito, e inclusive os jogos de videogame
Todos eles não eram dubladinhos como é agora os Play 4 da vida. Vamos falar disso no próximo episódio. A gente, os nossos jogos lá eram tudo em inglês e tal. Mas a gente fala mais pra frente. Mas é interessante dizer que a gente aprendeu dessa forma também muito inglês, né, nessa linha. E, para isso, eu já faço aqui o gancho dizendo que esse espaço do bloco Eu Indico é justamente um bloco patrocinado e apoiado então pela Ludic English Schools, tá? E essa escola, a Ludic, está então, ela é uma parceira histórica aqui da escola, né? Então patrocina e apoia vários projetos nossos e está aqui parceiro desse projeto que é o Polegar Opositor. E ela então está abrindo o período de matrículas agora. Próximo, né, em outubro, as matrículas e rematrículas para o próximo ano abrem agora, em outubro, esse mês no qual a gente está, nesse momento. E os alunos do São Judas possuem desconto de até 30% no valor do curso. Tá? A escola tem transporte exclusivo para quem se inscreve lá, enfim, quem precisar de transporte, eles dão o transporte, né? E o endereço é bem viável, eu acho que até aqui na mesa tem alguns alunos que já foram alunos da Ludic, né? Então é na Avenida Pan-Americana, número 703, onde nós temos lá também a School Garantia, que são aulas de reforço para tirar dúvida, preparação para provas, trabalhos do colégio, enfim, uma dinâmica de ensino e de aulas diferenciada, muito bacana, o espaço da escola é muito legal, então fica a dica aí para quem não conhece e quer fazer um curso de inglês, é um baita espaço, um baita momento. E, quer falar, Arthur, alguma coisa sobre isso? Por favor. Só para finalizar ali a parte das adaptações que estavam falando, que uma adaptação que eu achei muito boa é do 2001, o Odisseia no Espaço, boa. Porque o Kubrick e uma adaptação boa. Tu não gostou? Não, é que, pelo que eu sabia, o Arthur C. Clarke escreveu junto com o Kubrick, né? E daí os dois tomaram caminhos diferentes. Sim, só então, que, na minha opinião, pelo menos, ficou bom os dois. Eu não li ainda o C. Clarke, mas eu quero muito ler. Eles, então... Enquanto ele fazia o roteiro, o Kubrick, ele fazia o filme. Entendi. Top. Às vezes eles trocavam, um escrevia o livro, outro fazia o roteiro, e eles iam fazendo assim. E eles acabaram finalizando com algumas diferenças. E 2001, que é um clássico, né? 2001 é muito bom. Então, para fechar, fica aqui o nosso agradecimento então à Ludic por estar apoiando o nosso projeto. E eu vou deixar o telefone deles para quem quiser contatá-los e conhecer mais da escola. Eles também têm aí os espaços nas redes sociais que vocês podem contatar. Mas fica o telefone para contato que estão aqui, 3348-7174. Tá? 3348-7174. E agora, a gente vai então para a finaleira do nosso programa. Vamos encerrar o nosso programa agora aqui, a nossa última meia hora, é para ser, né? Vamos lá. E a gente vai trazer uma polêmica agora, tá? A gente vai para polêmica, e quando eu digo que a gente vai para polêmica, a gente vai para o último bloco deste podcast. E esse último bloco de podcast eu estou anunciando com o dedo em riste aqui, eles não estão vendo, né? Mas eu estou com o dedo em riste na mesa para dizer que nós vamos botar o dedo na cara agora. E agora, nós vamos colocar o dedo na cara. Nós vamos colocar o dedo na ferida, também poderia ser o nome desse bloco, né? Mas vamos colocar o dedo na cara e trazer aqui o tema principal de debate aqui, que a gente já fez um monte de tema principal de debate, a gente debateu um monte de coisa aqui, né? Porque a galera aqui é muito debatedora do negócio, é um fenômeno do debate isso aqui. Mas nós queremos debater aqui, então, agora o tema principal do nosso episódio, e que nós queremos jogar também depois lá para nossas redes, que a galera interaja lá e que a gente escuta também isso para além do episódio. Mas agora aqui, falando, já que somos alunos e professores, todos que estão ouvindo, na sua grande maioria, também são estudantes ou estão na nossa comunidade escolar, de certa forma, a gente quer perguntar e colocar o dedo na ferida e o dedo na cara aqui. Que tipo de escola nós queremos? Que tipo de escola os jovens querem? Que tipo de escola representa essa juventude? Eis a questão. E eu quero começar, eu vou só iniciar aqui problematizando duas coisas. Eu estava lendo, e eu trouxe algumas coisas para a gente debater aqui, mas eu estava lendo sobre o tema, e eu lembrei de dois filmes que eu assisti já há um bom tempo, e eu queria jogar para vocês pensar comigo e aí perguntar para vocês sobre isso. Mas não se matem para falar, calma. O primeiro filme é um filme francês, chamado Entre os Muros da Escola. Não sei se alguém aqui assistiu.
Mas esse filme é um filme francês que mostra, enfim, o cotidiano de uma escola de periferia do subúrbio na França, em Paris. Tá? E qual é o debate que eu quero trazer a partir desse filme? Uma professora específica lá da escola, ela chega para dar uma aula e nessa aula ela vai discutir, ela está tentando apresentar um conceito de pretérito imperfeito do subjuntivo. É isso? É, né? Ela está lá discutindo o tal do conceito sobre isso. Até que, em um determinado momento, uma aluna chega para ela e diz assim: professora, e eu já ouvi isso também, tá? Fica bem claro. Não nesse conceito, nesse conteúdo que não é meu, mas no meu conteúdo de aula. Professora, para que serve isso? Para que eu vou usar isso na minha vida? Todo aluno já fez essa pergunta. Pois é. E o outro filme é justamente um filme chamado... E esse filme eu indico para todo mundo. Voltando ao indico, esse filme eu indico. Até para quem não é professor e quem não é aluno. Escritores da Liberdade. Esse filme, em um determinado momento, Escritores da Liberdade, a professora que vai dar aula, ela vai para substituir uma outra professora que ficou doente e tal, de uma escola de subúrbio, de periferia também nos Estados Unidos, uma periferia pobre, uma periferia negra, marginalizada, de uma cidade, de um subúrbio, de uma cidade à margem também nos Estados Unidos, e ela vai dar aula lá, e ela tem que dar aula sobre poesia. E ela não consegue de jeito nenhum trazer os alunos para a aula de poesia dela. Os caras estão nem aí porque ela está falando. E aí sabe como é que ela consegue fazer os caras aprenderem, estudarem e se interessarem por poesia? Trazendo a poesia para o rap e para o hip hop. E aí eu pergunto para vocês, o que será que esses caras fizeram de diferente, né? O que esses professores aí fizeram de diferentes, ou o que esses alunos estavam pensando, enfim, nessa realidade? A gente pensa agora e eu jogo para vocês. Que tipo de escola realmente representa a juventude de hoje? Olha o silêncio. Cara, pega o microfone e vai, cara. Agora é o momento. Eu acho que a maior questão aqui não é o conteúdo Galvão em si. falando. Eu. Acho que a maior questão aqui não é o conteúdo em si. Talvez, como ele é passado, esteja um problema. Porque a maioria dos professores não são tão especiais. Eles entram na sala de aula, fazem o que tem que fazer e vão embora. Tem exceções? Claro que tem. Tem professores que gostam do seu trabalho, que tentam botar ali e dizer, aluno, vamos lá, e tentam fazer dinâmicas diferentes, dinâmicas especiais, e isso sim é importante. Mas eu me perdi. Desculpa. Eu diria então vai, Marcos. Eu diria que esse efeito que tu descreveu é uma coisa que eu não sei se é passível de fazer alguma coisa pra tu evitar isso. Só que eu acho, pelo menos na minha opinião, é que chega um certo ponto em que um professor satura de dar aquele conteúdo. Por exemplo, uma vez já teve um professor que foi dar um PowerPoint. Daí ele comentou uma coisa que isso me deixou pensativo. Que ele disse assim, pô, eu já dei essa aula 4 vezes. E aí que tá a questão, porque chega um ponto em que o professor em si, ele vai estar de saco cheio e talvez, eu não sei se seria um ponto a escola incentivar os professores de outras formas, ou talvez uma rotatividade maior de conteúdo, ou até mesmo de professores. Será que o problema seria o conteúdo ou a forma de expressá-lo também, né? A Giovana, a Bica quer falar, né? Bom, eu tenho uma opinião um pouco diferente dos meninos, porque eu acredito que quem escolhe ser professor escolhe isso porque ama. Eu já ouvi isso de alguns professores, assim, acho que quem escolhe essa profissão ama ensinar, ama dar conselhos, mostrar o que gosta de fazer. Então, acho que um professor nunca se cansa de dar o seu conteúdo, mas talvez se canse da forma que ele é recebido em sala de aula. Também, mas tu não acha que chega um ponto que... É que assim, eu sou uma daquelas pessoas que acredita que por mais boa que a coisa seja, vai chegar um ponto que se tu fizer demais, tu vai encher o saco. Qualquer coisa, se tu come muito bolo, por exemplo, vai chegar um ponto que tu vai te enjoar de fazer isso. Então, realmente, deve, na minha opinião, rolar mais um certo incentivo, talvez. Deixa eu só comentar um negócio aqui da visão do professor daí, Marco. Assim, um negócio muito interessante sobre isso é que... para vocês, essa visão de que o conteúdo é sempre o mesmo, eu discordo disso um pouco, porque apesar do conteúdo ser o mesmo, a interação com o aluno naquele dia é completamente diferente. Mas... Então, dentro disso, eu acho que
a gente pode pensar que não é sempre a mesma aula. Pode ser sempre o mesmo conteúdo, mas não é sempre a mesma aula. Quem vai? Eu. Deixa a Luísa primeiro. Tanto faz. A questão da relação aluno e professor, a escola hoje em dia, por estar acostumada com isso há muito tempo, que existe essa relação de hierarquia do professor ser o detentor do conhecimento e o aluno só receber aquilo, isso que está saturado. Também, mas eu queria fazer a pergunta pro Davi, assim, realmente por curiosidade, eu não tô impondo que eu impus a minha ideia, mas daí tu veio falando sobre isso e realmente eu admito que eu estava errado e eu deveria perguntar para vocês dois aí que são realmente professores. E nesse caso eu acho que vocês dois que deveriam falar. Então, já rolou assim, pelo menos com vocês, vou falar sobre feudalismo, daí bater aquele, poxa, mas eu já falei de feudalismo com as outras, sei lá, 3 turmas, tudo no mesmo período de tempo, a mesma aula, ou é diferente assim? De feudalismo, acho que o Davi nunca falou, né? Não, é só um exemplo. Eu já falei bastante de feudalismo. Mas assim, por exemplo... Mas, cara, isso é interessante, assim, porque o professor, vamos dizer assim, o professor prepara uma aula, certo? Sim. Tu vai preparar uma aula que vai ser parecida, ou vai ser a mesma preparação de aula, o mesmo projeto de aula, plano de ensino de aula. Mas dificilmente a aula que tu vai dar na turma tal vai ser a mesma aula que tu vai dar na outra turma tal, né? A aula que tu dá na turma X nunca vai ser exatamente igual a aula que tu dá na turma Y. Apesar de conteúdo ser o mesmo. Por quê? Porque as dinâmicas são diferentes, as turmas são diferentes, as formas como acontecem as coisas são diferentes. É tipo tu mestrar a mesma aventura de RPG de mesa para grupos diferentes. Exato, exatamente. Nunca vai. Faz sentido. A aventura nunca vai para o mesmo lugar, né? Sim. Mesmo que o mestre lá tente às vezes fazer com que isso aconteça, as dinâmicas que estão ali encontradas são diferentes, né? Então eu acho que esse é um debate interessante. Eu acho, e outra, né? A gente tem uma realidade, aí o Davi trouxe ali bem interessante, né? A realidade no qual o professor está inserido hoje é uma realidade muito diferente de que um professor estava inserido há 20 anos atrás. Né? Hoje a plateia, o professor é um animador de torcida muitas vezes também, né? E a plateia que nos assiste hoje, o professor hoje ele rivaliza, digamos assim, com uma série de outros estímulos que há 20 anos atrás não existiam, né? Então, como ser mais atrativo que o Instagram? Como ser mais atrativo que o WhatsApp? Como ser mais atrativo que o Facebook? Como ser mais atrativo que este podcast? É tipo isso. Mas então, vocês dois podem dizer que nunca, pelo menos com vocês, nunca rolou de pensar assim, putz, mesma aula, tá? Não, já rolou. Claro então, que sim. É isso daí, né? Claro que sim, claro que cansa. Imagina. Um professor que... Eu tô indo esse ano, eu tava comentando esses dias com o Davi, né? E o ano que vem eu completo 10 anos de sala de aula. Parabéns. Parabéns, né? Trazer um bolo ano tá que vem. Tá vivo, vem lá. 10 anos. Então quer dizer assim, o que isso nos traz? Claro que tem muitas vezes que tu satura. Vou lá falar de feudalismo de novo. Então como é que eu vou fazer para falar de feudalismo de uma forma diferente? Então vou cantar uma música, de repente, sobre o feudalismo. Feudo né? é eterno. Feudo é eterno. Então quer dizer, são formas que tu vai adquirindo para tentar competir com aquele Instagram, com aquele WhatsApp e vencer ele de alguma forma. E fazer com que o cara use o celular para gravar a música e não para ficar olhando ali, né? Vai lá, Tosi. Não, eu já tava quase esquecendo as coisas, mas... É basicamente, né? O início é sempre igual, né? Mas o que vai determinar mesmo se ela vai ser boa ou ruim vai ser mesmo o andamento da aula, né? E o aluno. E eu acho que é importante a liberdade do professor para dar o mesmo conteúdo de diferentes formas, sabe? E ir atualizando ano para ano, dependendo dos recursos que são dados a ele, né? E também, eu acho que o que mais tem que ser feito para nivelar, ou, digamos assim, nós, a escola, ganharmos da internet, é um custo-benefício, por exemplo. O conteúdo que é dado na internet, ele é sempre rápido e direto. Se tu fazer a escola não ser lerda, mas sim um conteúdo bom, sabe, de grande quantidade, de grande qualidade, ainda assim vai ganhar do conteúdo rápido, sabe? Porque tu não vai conseguir, por exemplo, estudar um resuminho na internet para pegar uma prova que não pode ser feita para um resuminho na internet, entendeu? Muito louco isso, porque muitas vezes tem aluno que não presta atenção em aula e na hora da prova ela pega o vídeo do YouTube e se encarna no vídeo do YouTube e vai bem na prova, né? Então, quer dizer,
alguma coisa está errada nessa matemática e às vezes não é nem o aluno, né? Se tu for pensar nessa realidade aí. E aí na verdade a gente está trazendo aqui uma reflexão, né? É uma reflexão sobre isso. Não, sim, também isso, por exemplo, da mesma forma que a gente não ensina tanto quanto a gente poderia ensinar, a gente também não requer tanto quanto a gente poderia requerer, sabe? E é uma coisa que eu acho que deveria ser mais, sabe? Eu acho que a qualidade do colégio é dada por como e quanto ele dá. Eu acho engraçado que toda vez que a gente vai discutir sobre como a aula está dando um pouco errado ou como os alunos não estão entendendo, sempre a culpa cai sobre o professor, que ele não está sendo muito... ele não está ensinando direito, as pessoas não estão gostando, mas eu acho que isso vai um pouco do aluno. O professor tem que sempre ser chamar mais atenção que o Instagram, mas o aluno que não deveria prestar atenção na aula em vez do Instagram, eu acho que isso vai completamente do que o aluno tem que fazer. Eu entendo que de vez em quando é difícil, mas o aluno tem que se esforçar também, não tem que cair tudo sempre sobre o professor. É o que eu ia comentar agora, antes de tu falar, que são os alunos chatos, que não importa o que o professor faça, ele sempre vai odiar. E acho que tem que ter mais mudança do aluno também, né? Ele tem que, ele também tem que ter mudança da escola, porque para ele se interessar. Mas ele também tem que estar apto a se interessar. Ele tem que pensar, eu quero me interessar. Porque se ele não pensar, ele nunca vai querer. Ele nunca vai gostar. Olha, eu poderia dizer, talvez não com 100% de... 100% claro a respeito disso. É óbvio que tem outros fatores, e todos os fatores na realidade têm um pouquinho de implicância nisso. Mas eu posso dizer que o maior problema da educação e de que os alunos não pegam o conteúdo hoje em dia não é do professor, não é da rede social e nem do próprio aluno. É do próprio conteúdo. Porque já rolou muito de, por exemplo, professor maravilhoso. Sério, eu já tive professor muito bom que tinha uma didática interessante, só que o conteúdo da aula era uma coisa assim maçante, e daí tanto faz o professor, tanto faz as coisas, o aluno vai querer migrar de coisa e vai querer fazer, sei lá, mexer no Facebook, alguma coisa assim. Eu concordo com o que tu tá falando, e até eu quero aproveitar, mas antes eu quero fazer uma ponte depois sobre exatamente isso que tu falou. Eu quero gravar aqui, registrar mas antes vamos ver quem tá querendo falar sobre o que a gente tá falando, e depois eu vou registrar essa ponte aí pra gente seguir no debate. Acho que é o Galvão. Eu concordo bastante com o que o Marcos falou. Marcos. Mas eu acho que o conteúdo ele não pode ser mudado muito, porque querendo ou não tem que passar aquele tipo de coisa. Mas eu acho que falta alguma coisa. Eu acho que a escola não deve te preparar só para uma prova no final do terceiro ano e para o vestibular para passar na faculdade. Eu acho que a escola devia te preparar para a vida, sabe? Por que na escola a gente não aprende um pouco de economia básica para fazer Pra viver. Pra viver, literalmente. Por que a gente não aprende primeiros socorros? Porra, e se tem alguém passando mal do teu lado, o que tu vai fazer? Porque na escola a gente não tem um acompanhamento psicológico decente, alguém que vai te instruir a fazer amigos, alguém que vai a debater de verdade. Eu acho que falta esse tipo de coisa, falta coisas extra, sabe, aquilo. E sinceramente, tem algumas coisas que chega a ser bizarro, que a gente realmente nunca vai usar. Por exemplo, dando uma certa alfinetada na matéria que, francamente, eu odeio. Português, por exemplo, tem umas coisas que só serve pra, te dar um help em alguns pontos, mas, assim, eu não sei, eu aprendi o que era gerúndio há um tempão atrás e hoje em dia eu não sei e vivo de boa, sim, entendeu? Por exemplo. Tá, mas não vamos fazer juízo de valor sobre as disciplinas aqui. Não, tudo bem, mas é que o que eu quero dizer é que tem matéria que a gente aprende justamente pro que o Galvão disse, que é só pra fazer a prova no final da escola e pegar uma faculdade. Eu acho que isso é um ponto importante, né? O peso e o sentido que é dado a uma prova como o vestibular ou o Enem, né? Na construção do isso ensino. Isso é triste. Então é um debate que a ser muito. feito. Mas enfim, deixa eu ver, eu não posso esquecer que eu tenho que fazer a ponte lá daquilo que vocês falaram, mas Tosi quer falar assim, e depois... Eu não quero alfinetar, mas é engraçado dizer que ele vive de boa, sem gerúndio, sendo que ele usa toda hora, né? A gente não usa passando, caminho... Mas tu usa? Essa é a questão. Não, mas é que tá, eu uso automático. Aí que tá, a gente aprende a falar quando a gente é pequeno e vai aprimorando sem, sei lá, precisar ver um quadro negro ou alguma coisa assim, entendeu? Não, porque, por exemplo,
tá? Quer dizer que se tu tá falando isso, então a gente aprende na boa. Então se eu falar gratuito e falar, gente, Não, tá certo, cara, gratuito. mas o que eu tô dizendo é tu assim... aprende na boa, eu aprendi ali na esquina que é gratuito. Por exemplo... É verdade, eu mas, não aprendi na escola. Tosi, eu acho que assim... tudo bem, eu entendo o teu ponto. Mas assim, por exemplo... Muito dos seres vivos atualmente... Não, melhor, os seres humanos que vivem na face da Terra não se importam direito com, sei lá, o plâncton que vive num bagulho... Desculpa, só... Foi mal, eu tô vendo... Aí tu rateou. Não, mas... É, tá, ok. Não. Não, melhor. Deixa Tudo o bem. plâncton, cara. Não, eu confundi. velho. Desculpa, só. Mas o que eu quero dizer é que assim, tipo, tudo bem, eu acho que pode existir o estudo na área. O que eu quero dizer é que não necessariamente tu precise querer ir a fundo a esse estudo, entendeu? Porque, de certa forma, não precisa muito. A gente só tem que cuidar Entendeu? com esse discurso. Desculpa, senhor Davi. Não tem que pedir desculpa, Marcos, mas a gente só tem que cuidar de alguma coisa. Quando a gente tem esse discurso, esse tipo de discurso embasar justamente uma digamos assim, um questionamento sobre a importância da ciência, né? Tudo bem. Do aspecto científico, no processo de construção do conhecimento e todo um debate que está linkado a isso, né? Assim, eu quero fazer física na faculdade, mas, por exemplo, eu não quero que ninguém... Não quero empurrar o conteúdo de física para todo mundo, por exemplo, entendeu? Não, isso é de boa. Só que assim, o conhecimento geral há de ser preservado, entendeu? Tudo a gente bem. não pode ser leigos. A gente pode... Especialização é uma coisa necessária no nosso mundo. Ainda mais agora, onde tem tanta divisão de trabalho, né? Mas a gente não pode ser um cara que não sabe o que é um plâncton, o que é um... eu que um confundi guaxinim, o entendeu? plâncton. E qual é a Marco, função de cada coisa na sociedade? Vamos passar a palavra para as gurias ali, que elas estão com o braço levantado há um tempo já. Olha só. A questão do que é importante saber ou não é exatamente o que tu falou, assim, mas de uma forma ao avesso. Por que a escola tem que te ensinar e te estimular? Por que tu tem que saber aquilo? Por que isso vai servir para ti? Usando o exemplo do português, claro, tu tem que aprender para a prova, mas depois, quando tu quiser te comunicar de forma clara com alguém, é importante. O plâncton da biologia, tu quer fazer física... Não fala do plâncton, confundi, desculpa. Tu quer fazer física? Cara, eu tô cagando pra trajetória, porque eu não quero fazer física. Mas a gente precisa ser estimulado a aprender isso, porque outras pessoas precisam querer aprender física para fazer física na faculdade, e a tecnologia ela evoluir, a ciência também. Então é na escola, que são esses conhecimentos de base, que a gente aprende a gostar das coisas, para que a ciência que a gente conhece hoje como as grandes descobertas e as grandes pesquisas, elas começam de questionamentos de cientistas que um dia tiveram 12 anos e achavam o plâncton, o português, a física uma merda. Entendo o teu ponto. Vai, Laís. Tá, vamos lá. Imagina o que seria da gente se a gente não tivesse, por exemplo, tu citou o exemplo do gerúndio. Eu sei que os nomes são chatos e parece que a gente nunca vai usar, mas a gente usa o tempo inteiro. A gente não percebe. Se não fosse os nomes, as pessoas não se organizariam. Eu sei que os nomes são chatos, mas são eles que fazem as pessoas se organizarem pra gente aprender. Então a gente precisa saber disso pra gente poder usar na vida. Eu ia falar justamente sobre isso, que eu não vejo ninguém, assim, até um certo ponto sim, mas depois de alguma série, eu não sei especificar qual, talvez 6º ano, eu não vejo ninguém usando, ninguém não, né, não vamos ser assim, mas eu não vejo a maioria da população usando o português. Também, o inglês, por exemplo, ele era mais complicado, só que ao longo dos anos ele foi sendo simplificado porque perceberam que não precisa de tanta chiqueza, essas coisas assim. Mas eu acho muito bonito isso, inclusive, tipo assim, embora seja muito complicado para aprender novas línguas, é isso que deixa o português mais bonito e mais incrível de se ver. Mas o que é melhor, estética ou sabedoria? Mas não é estética, exatamente. Praticidade, Mas assim, deixa eu só colocar uma coisa para vocês. Tentando agora fazer aquela ponte que eu tinha falado antes, e para tentar não fugir muito da pauta, a gente falou aqui, enfim, né, da forma, enfim, até mesmo dos conteúdos. Talvez os conteúdos muitas vezes não são atraentes, não são atrativos, isso incomoda um pouco. É interessante que a gente começa a perceber uma onda de uns tempos para cá, de uns anos para cá, e até de umas décadas para cá, de estudos e pensamentos sobre educação que pensam alternativas
a educação. Eu até, falando, quando a gente estava pensando na reunião de pauta aqui, eu comentei, né, dá um exemplo aqui, né, que é a Escola da Ponte, por exemplo. E essa Escola da Ponte, que é uma linha de pensamento, enfim, que vem de Portugal e foi difundida pela primeira vez em Portugal, mas poderia citar outras, poderia citar aqui o próprio Paulo Freire, né, o método freiriano, enfim, de que tu entender o cotidiano do aluno é importante, tu te colocar não como um ser superior, mas sim, né, dentro de uma lógica de mediação, ou seja, diferentes formas de pensar a escola estão sendo engendradas pelo mundo inteiro. Justamente para quê? Para tentar achar maneiras de que ela se torne mais atrativa. Porque, de certa forma, a nossa escola, historicamente, ela permanece a mesma dinâmica lá do século, de, sei lá, 4, 5 séculos atrás. Né? E se a gente pensar isso... vamos ver aqui... mais ou menos isso, 4 séculos atrás, a gente continua, né, nessa mesma lógica. Então é importante pensar, bom, qual é o papel, por exemplo, que a tecnologia, né, a gente falava, o Marcos falava sobre isso, né, em sala de aula, ou mesmo a Escola da Ponte, que traz aulas que não são seriadas, por exemplo, né, enfim, vamos começar a encaminhar um final de debate pensando nessa linha, assim, quem sabe. Só rapidinho, assim, sobre o que a Luísa falou antes. Bom, tudo bem, eu concordo totalmente contigo, só que concorda comigo, por favor, pelo menos em relação a isso, que essa apresentação dos alunos para essas ciências e tudo é feita de uma forma meio ruim. Ah, não, totalmente. Totalmente, eu fiz né? um mix sobre isso, de como a física ela era mal apresentada para os alunos e isso prejudica na ciência do Brasil. Temos terraplanistas hoje em dia. Pois é. Pra quem tá... E a galera antivacina também, né? Pra quem tá ouvindo aí, galera, que não sabe, a Luísa falou no NIC e não sabe o que é o NIC. O NIC é o Núcleo de Iniciação Científica. A gente tem um projeto aqui na São Judas que a gente estimula então a gurizada a pensar e fazer ciência, né? Então, esse nick da Luísa aí, por exemplo, ela pensava então como o ensino da física funcionava, né? Então, só para puxar. E puxando sobre o nick, eu queria para também encaminhar para a finaleira dessa pauta, que foi uma coisa que me chama bastante atenção sobre a educação. Eu vou jogar aí uma pergunta para vocês, galera, assim, ó, como é que vocês veem essas novas metodologias, assim? Como é que vocês se sentem quando vocês não precisam, por exemplo, ou vocês não têm que ou não podem depender do professor para ensinar, para aprender? Como é que vocês se sentem quando vocês são os protagonistas do aprendizado e não o professor? Bom, eu sempre aprendi, assim, eu diria que a maior parte do conhecimento geral que eu tenho hoje em dia eu aprendi na internet, por exemplo, então realmente não me preocupo muito com isso, pelo menos eu não sei o resto das pessoas, gostaria de perguntar. Eu queria ouvir a opinião, assim, inclusive as pessoas que não falaram ainda, tipo, pode ser tu, Marcela. Eu tenho déficit de atenção, então, assim, prestar atenção numa aula em que é extremamente chata ou que eu não vou com a cara do professor é tenso. E então, tipo, às vezes tu tem que se virar, sabe? Pesquisar artigo, ver vídeo. Às vezes é mais eficiente do que tu olhar para uma aula em que o professor não consegue te explicar, por mais que tu peça que ele te explique, às vezes ele fica mal-humorado e não consegue te explicar o assunto. Às vezes é mais fácil pegar um exemplo na internet. Fala aí, Luísa. Quando o Rafael jogou a questão da Escola da Ponte, eu fui pesquisar como é que funcionava, e a escola lá é pautada na teoria do Freinet, que é um teórico da pedagogia e da psicologia, e ela vai de encontro com outro teórico da pedagogia, que eu estava conversando com a minha mãe, que é pedagoga, que é o Rogers, que é o professor tentar passar o máximo de confiança, e não de hierarquia de superior, mas confiança, para que tu possa olhar e pensar, não, esse cara, ele vai me ajudar. E o professor também precisa estar aberto para aprender com o aluno. Talvez não um conteúdo, mas uma vivência. Ter essa troca e a simpatia, isso é muito importante. E aí até as hierarquias mudam, né? A hierarquia na escola, para mim, é muito ruim, que tu veja o professor como um ser superior. Alguns professores também meio que se aproveitam disso, mas aí é de cada um. E é uma troca, não é o professor te dando um conteúdo, tu tendo que assimilar e toca pra prova. Tem que ter essa coisa de confiança, do cara se abrir pro adolescente ou pra criança, que a gente tá crescendo, é complicado essa fase também. Eu acho que o professor é muito necessário porque eu vejo ele, por exemplo,
quando eu vejo que ele tem um conhecimento grande, como, por exemplo, um livro aberto para eu pesquisar o quanto eu quiser, entendeu? Em coisas que eu poderia não achar na internet, ou pelo menos não achar totalmente, o professor está ali para me ensinar, entendeu? Realmente por exemplo, o Tosi faz isso. Eu faço bastante, eu faço. Por exemplo, quando eu vejo que... Por exemplo, quando eu estava aprendendo Primeira Guerra, cara, eu já tinha aprendido muita coisa. O conteúdo que a gente era dado era muito aquilo lá que eu aprendi na internet, sabe? Mas se tu quer realmente saber, tu pergunta ao professor e vai a fundo, sabe? Eu queria mais, né? Eu queria mais, e eu fui a fundo e aprendi mais. Alguém quer falar? Eu acho que, de certa forma, embora seja um problema que a gente não tenha entendido o conteúdo, tem que procurar em outros lugares, isso nos prepara para a vida, porque a gente nem sempre vai ter 24 horas um dia um professor. Então, aprender a estudar sozinho é uma coisa que te prepara para a vida. Eu acho que é interessante, assim, né? Infelizmente, a gente está estourando nosso tempo aqui, teria muito mais para falar. E também é interessante colocar e destacar que esse nosso espaço do Dedo na Cara aqui é um espaço justamente para problematizar. Quem sabe a gente nem vai chegar a conclusões nesse espaço, mas a gente vai refletir, a gente vai botar questionamento, a gente vai trazer justamente problematizações que nos permitam pensar. E analisando tudo que a gente falou aqui, é óbvio e fica evidente que cada vez mais a gente precisa fazer com que a escola tenha sentido. Mas não só sentido para o aluno, não só sentido para o vestibular, lá como acho que foi o Galvão que citou, né? Mas que a escola tenha sentido para todos nós, né? Então, tanto professores, quanto alunos, quanto a comunidade escolar inserida nesse processo. E aqui é um espaço para quê? Para a gente refletir sobre isso e jogar essa pergunta lá para a galera que está nos ouvindo, né? Inclusive era isso que eu ia sugerir já, né? A Luísa, que está gerenciando as redes pra gente ali, faz mais uma enquete e já deixa aí pra galera. A escola de hoje, ela é suficiente para nossa geração? Né? Que eu acho que é a reflexão que a gente tem que fazer aqui. Muito do que vocês colocam parece que não, mas parece que não é só uma indignação por parte da escola, e sim também por parte de vocês mesmos, que ainda não estão muito bem situados assim, dentro desse contexto, né? E teria um outro debate a ser feito também aqui, é se a gente vai pensar e pautar transformações, será que os alunos estão prontos e preparados na lógica da autonomia para essas transformações? Quantos de vocês aqui aí já pediram pro professor passar a matéria no quadro? Praticamente, né? Pelo menos metade aqui da galera que tá levantando a mão, né, que às vezes se sente confortável com a matéria no quadro. Eu já ouvi muito assim, né? Chegar, por exemplo, numa aula minha, a Luísa que tá de prova, acho que ela lembra disso, chega assim numa aula, senhor, não tem nada quase no nosso caderno de sociologia. Realmente, não tem nada no nosso caderno de sociologia. Mas a gente passa debatendo. Mas a questão é, nenhuma por que aula tem de que ter no caderno? só o Rafael falando. Aliás, ele fala muito menos do que a nossa turma fala. Não sei como é a dinâmica dos outros. Sim, cada turma. Isso é ótimo. Mas é um pouco isso, né? Por que a gente tá nessa lógica? Bom, tem que ter a matéria no caderno, porque a gente tem uma cultura, de certa forma, né, conteudista. E mudar cultura são coisas que demoram. Mas o papo tá ótimo, o papo tá legal, o papo tá muito bacana, mas, gente, infelizmente, nós temos que começar a encaminhar a nossa finaleira. Nós temos que começar a encaminhar a nossa despedida, porque a gente já tá aqui há quase 1h30 falando, e eu espero que a galera ainda esteja nos ouvindo. O cara que tá ouvindo até agora aqui merece palmas, né? E parabéns por nos aguentar. Muito obrigado mesmo. E eu já começo a me despedir e agradeço a todos vocês que ficaram nos ouvindo até agora e aos meus colegas que estão aqui debatendo comigo no podcast Polegar Opositor. Da direita pra esquerda a gente tem aqui o Arthur Lobato, o Matheus Tosi, o Gabriel Veronesa, a Marcela, o Marcos, a Giovana Bica, o Gabriel Galvão, a Luísa, a Laís e a Júlia Antunes, e essa galera maravilhosa que participou com a gente nessa tarde incrível aqui hoje. E então, Poliopositor, @Poliopositor, nosso Twitter, e o nosso e-mail, Tosi, rapidinho. Podcast @sãojudastadeu.edu.br. Podcast @sãojudastadeu.edu.br. Mandem perguntas. E eu e Davi queremos dar aqui uma menção às turmas formandas que nos escolheram. Menção super honrosa. Formanda até o final, né? Muito obrigado a 431 e 432 pela Fofos, lembrança. queridos. Valeu, muito obrigado. Tchau, galerinha. Até a próxima. Podcast Polegar Opositor. Este podcast é realizado pela Instituição Educacional São Judas Tadeu e conta com o patrocínio de Universitário Lindóia, Ludic English Schools e Muda, consultoria científica e desenvolvimento pessoal.